No Distrito Federal, uma mãe foi condenada a pagar indenização por não avisar ao pai sobre o batizado do filho. Desde que a filha se mudou com a mãe para outro estado, Tiago não tem muitas notícias da menina. Em 2 anos, conseguiu encontrar a criança uma única vez. Tiago alega que a mãe dificulta o contato e que, por isso, ele está perdendo os melhores momentos da vida da garota. Como o litígio, né, essa separação não foi de uma forma não foi amigável, então talvez, eu acho que na cabeça da mãe, ela se acha no direito de me punir com certas restrições, né, de comunicação com a criança, visualização, pai e filha. Então eu acabo não participando, acabou virando uma ex-filha também. E isso me prejudica bastante no lado afetivo, emocional. No Distrito Federal, um caso assim foi parar na justiça, mas não na vara de família, e sim no juizado cível. Um pai pediu indenização para a mãe do filho dele porque não foi avisado do batizado da criança. O rapaz conseguiu provar que não foi convidado para o evento de propósito e justificou ter sofrido abalo emocional. A magistrada entendeu que houve sim danos psicológicos, afinal, a cerimônia é um momento importante na vida religiosa do menino. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente são claros. Garantir os direitos dos menores é prioridade. A família é uma parcela importante para isso. Quando uma das partes proíbe a outra de ter contato com o filho, é considerado alienação parental. É o princípio do menor interesse da criança, né, do adolescente. Então, quando um dos pais começa a obstar o convívio, né, o que ocorre? Pode ocorrer aí uma caracterização de uma alienação parental. Por quê? Porque uma das partes está impedindo essa criança de ter um desenvolvimento, né, saudável, tanto moral quanto psíquico, né? Então, ela prejudica esse desenvolvimento da criança. Então, está ferindo um princípio, né, fundamental da criança que vem resguardado, inclusive, pela Constituição Federal. A gente continua neste assunto agora aqui no estúdio da TV Justiça, conversando com o advogado da área criminal, da área de família e professor Christian Peter. Por favor, muito obrigada em primeiro lugar. Um prazer, obrigado, boa tarde. Eu queria que o senhor explicasse, muito obrigada, em primeiro lugar, que a alienação parental ela não é crime, mas pode envolver práticas criminosas. Exatamente. Né? A Lei 12.318 de 2010, que trata da alienação, ela possuía um artigo original que acrescentava um artigo ao ECA, tipificando a alienação parental como crime, mas esse artigo foi vetado. Só que na prática dos atos de alienação, o alienador ou alienadora pode se utilizar de condutas que são tipificadas pelo Código Penal, como a calúnia, a difamação, a injúria, a denunciação caluniosa. Então, além dessa punição civil, né, uma indenização, uma suspensão da autoridade parental, dentre outras, a pessoa pode ser também punida criminalmente uma ação penal separada. Caso que, inclusive, teve repercussão nacional foi da alegação de pedofilia por parte de um dos cônjuges, de um dos pais da criança. E, no caso, há a possibilidade de apresentação de prova, aí nós temos alienação parental versus uma possibilidade de um crime de pedofilia. Sim, evidente, evidente. Na verdade, esses processos acabam sendo judicializados, as condutas são judicializadas, e dentro do processo civil, como no processo penal, nós temos a produção de prova. Então, quem alega que há uma conduta de violência física, violência psicológica ou violência sexual, precisa provar, precisa apresentar um mínimo de provas. Então, o magistrado vai abrir essa fase para que haja perícia, uma conversa com a criança, até exames na criança ou no adolescente, para que se constate se aquela conduta violenta está acontecendo ou não. E aí, como eu digo, muitas vezes quem acusa é algoz, e quem era vítima, na verdade, não é vítima, né? Então os polos se invertem. E a falsa alegação de alienação parental também é uma forma de alienação parental, né? Então, são condutas, às vezes, muito sutis. Claro que a violência sexual deixa marcas, né? Mas a violência pode ser muito mais insidiosa, muito mais sutil e pode ser igualmente punida também. E cabe indenização? Nós vimos na reportagem o caso do pai que não comunicou sobre o batizado do filho. Esses casos são comuns e existe sanção para essa pessoa que comete o cônjuge? Sem dúvida. Além das sanções, houve dano moral, na verdade, né? Foi reconhecido um dano moral. Então, além de uma sanção pecuniária,
pode haver sanções muito mais graves, como até a inversão da guarda, a inversão do domicílio de referência, a perda mesmo do contato em casos mais graves. Então, a lei traz um rol no seu artigo 6º, que vai desde a advertência, que é o mais leve de todos, até a suspensão da autoridade parental. Mas o próprio artigo diz que o juiz pode tomar outras medidas que não estejam ali claramente previstas no artigo 6º. Então, a lei ela é bem ampla nesse sentido. Pode-se falar em alienação parental quando há, por exemplo, um casal que se separou e havia um filho, mas, por exemplo, de um relacionamento anterior, ou seja, um enteado ou uma enteada de um dos cônjuges? Sem dúvida, porque existem laços de afeto, né? A mesma coisa das famílias homoafetivas, por exemplo. Muitas vezes das famílias adotivas, né? Eu li um autor que diz que você não ensina a criança a amar alguém e depois a desamar. Olha, você não ama mais essa pessoa, não se dedique mais. Se há um laço de afetividade com padrasto, com madrasta, com outros familiares, como tios, como avós, às vezes um meio-irmão, como se costuma dizer, a tentativa de afastar essas pessoas, de impedir o contato, se constitui também alienação parental. A melhor saída é o diálogo, porque a criança é a maior vítima, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor Christian Fetter, muito obrigada Muito pela obrigado. participação. Um prazer, Boa tarde. um prazer. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.